Marcos 2, verso 18 até o verso 27. Não se esqueçam, estamos na semana antes da Páscoa. Jesus não tem um momento de descanso, ok? Estão a crivar Jesus de perguntas. Aí vem uma nova. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. A mensagem que eu vos quero pregar fala de céu e casamento. Nós temos uma coisa muito estranha a acontecer no que diz respeito ao hábito que Jesus refere. Já vou falar nisso, mas quero dizer-te que esta mensagem vai tocar sobretudo no assunto da vida depois da morte, e neste caso na vida nos novos céus e na nova terra. Como é que se chama a cidade onde nós vamos viver? Como é que se chama a cidade? A Nova Jerusalém, ou Sião, também podemos dizer Sião, já que estamos numa de reggae, né? Sião, Zion, podemos dizer Sião. Então, este é interessante, porque esta mensagem vai tocar no assunto de Sião, da Nova Jerusalém, do estilo de vida que nós vamos ter um dia quando fisicamente estivermos na presença de Jesus, mas também vai falar de casamento. Rapidamente vamos lá. Quem é que chegou? Vou fazer perguntas. Quem é que chegou ao pé de Jesus agora? Jesus está na semana antes de morrer. É uma semana muito agitada. Há sempre pessoas a ir ao encontro dele. Como já vimos, e o pastor Filipe também pregou isso a semana passada, as intenções não são as melhores. Quem é que vai ao encontro de Jesus agora? Vamos lá. Verso 18. Quem é? Saduceus. Quem é que são os saduceus? A esta altura do campeonato já sabemos. Quem é que são os saduceus por comparação com os fariseus? Rapidamente caracteriza fariseus e depois caracteriza saduceus. Saduceus são a elite religiosa. Os fariseus, por oposição, são mais populares e os saduceus são a elite. O que é que tu me poderias dizer acerca desta elite dos saduceus? Filipe já começou bem e acertou. O que é que poderias dizer mais acerca desta elite que os saduceus são? Os saduceus conseguiam estar, e agora esta expressão é minha, não é da Giovana, mas a Giovana indicou-nos o caminho certo. Conseguiam estar de bem com Deus e com o diabo, porque sendo judeus, sendo uma classe religiosa judaica, eles conseguiam estar de bem com Deus, com os judeus, com a lei, mas conseguiam estar de bem com o diabo. Porquê? Porque conseguiam fazer compromisso com o poder de Roma. Então eram aqueles que, em comparação com os fariseus, qual é a diferença? Como é que os fariseus são em relação a Roma, por exemplo? Eles querem defender a autonomia espiritual e, nesse sentido, até política. Daí que havia uma sensibilidade ainda mais radical, muitas vezes chamados os zelotas, não é? Os zelotas que queriam mesmo uma espécie de luta armada para se livrarem do poder romano, e os fariseus eram mais próximos desta rejeição de Roma. Já os saduceus, como a Giovana notou, conseguem ali o casamento entre Deus e o diabo.
Por causa disso, também podem ser muitas vezes chamados de, também aparece no Evangelho de Marcos, podem ser chamados de também herodianos. Porquê? Porque eles favoreciam a dinastia de Herodes, e o rei Herodes era de certa maneira um rei marioneta, porque ele não tinha um poder real, e Herodes também representava este desejo de estar de bem com os judeus, mas estar de bem com os romanos. Mais alguma coisa, uma terceira coisa que ainda vocês possam dizer acerca dos saduceus. Não acreditavam na ressurreição, e o próprio texto nos vai explicar um pouco mais acerca disto. Eles, como são liberais na teologia, sabem ainda hoje, quer tentar fazer aqui uma comparação. Quando tu tens aqueles pastores que começam a estudar muito, e nós somos a favor do estudo teológico, aliás, vocês sabem, têm de orar, já orámos pelo João, pelo Newton, orem por eles estão no seminário. Eu e o Filipe, mesmo já sendo pastores, continuamos a estudar. Ainda o ano passado o Filipe esteve de volta de um EMEI, de um mestrado. Portanto, nós acreditamos no valor do estudo. Mas sabem quando os pastores começam a estudar muito, então cada vez sabem mais, cada vez têm mais explicações para a Bíblia, chegam até àquele ponto que de repente a sabedoria que adquirem acerca da Bíblia é sempre explicar que no fundo, a Bíblia não está a dizer aquilo que parece que a Bíblia está a dizer. Quando ficam muito inteligentes e chegam àquele ponto, olha, parece que a Bíblia está a dizer isto, mas eles já estudaram tanto, já sabem tanto, que vão explicar que, bem vistas as coisas, segundo a inteligência deles, a Bíblia não está a dizer aquilo, mas às vezes está a dizer o quê? O seu oposto, não é? E os saduceus eram um pouco assim também. Eles são os mais sofisticados, são os mais intelectuais e não acreditam na ressurreição. Agora, por causa disso, compreende que eles juntam estas duas coisas. São sofisticados intelectualmente e são céticos. Conseguem, em nome da religião, não acreditar assim tanto na religião. De certeza que tu já ouviste pastores assim. Mesmo no meio evangélico, já os temos, não é? Pastores são tão inteligentes, tão cultos, geralmente apreciados pela elite, e que depois vão explicar que, bem vistas as coisas, o que a Bíblia está a dizer não é bem o que a Bíblia está a dizer. Então juntam sofisticação com uma espécie de ceticismo. E tu vais ver às vezes estes pastores, ou às vezes padres assim, e na prática eles não acreditam em quase nada. Apesar das pessoas esperarem que eles acreditem em alguma coisa, porque afinal são pastores, afinal são padres, mas quando eles vão explicar são tão intelectuais, tão sofisticados que não acreditam em praticamente nada. Então é um pouco esta atitude dos saduceus que se aproximam de Cristo. Volta aí agora ao verso 18. Os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo, ok, a igreja vai resumir, que prática é esta? A igreja é melhor a resumir do que eu. Que prática é esta que aqui estava em causa? Porque há aqui muita gente que lê a Bíblia, não sou eu o único. O que é que estava a acontecer? Há uma mulher, não é? Diz aí, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filho, o seu irmão tomasse a mulher dele. Então, quem é que explica rapidamente o exemplo que os saduceus deram? Força, muitos de vocês já sabem isto. Tem mais graça ouvir da congregação agora. Quem é que explica? Vá, força, o que é que estava em causa? O que é que Moisés queria dizer com isto? Eu não sei, quantos aqui é que têm cunhadas? Eu tenho uma cunhada. Portanto, vocês não ficam inquietos quando leem este texto e dizem, espera aí, o que é que aqui está em causa? Expliquem-me rapidamente a lei. Vá, rápido, estou a perguntar mesmo. Quem é que me explica a lei que aqui estava em causa? Pronto. Então, o princípio, como o pastor Filipe explicou, era preciso assegurar a descendência do homem que tinha acabado de morrer. E agora o pastor Filipe não vai ajudar mais porque é pastor, ele sabe estas coisas. Eu quero ouvir do povo que foi libertado pela reforma protestante e que lê a Bíblia, ok? Portanto, o que é que estava em causa? Força. Então, significava que na lei de Moisés o que é que acontecia? Expliquem lá, vamos lá. O que é que acontecia na lei de Moisés? Está aí escrito à vossa frente. O que é que acontecia? O homem morria. O irmão do senhor que tinha acabado de morrer tem o mesmo sangue e neste caso o que é que ele faz? Pronto, ele dizia, pronto, eu vou ajudar a minha cunhada, né? Eu trato do assunto. E nós hoje ficamos a pensar nisto. Isto é um bocado... Não é? Agora, o que é que estava em causa? Reparem, atenção, percebam bem, não é a ideia de poligamia. Ninguém esteja a pensar poligamia. Mas era a ideia do quê? Era a ideia de suscitar descendência
naturalmente com o irmão que estivesse disponível para tomar o seu lugar. Então, topem isto, a lei é esta. Quem é que não sabia que esta lei existia, na lei de Moisés? Quem é que está a ouvi-la pela primeira vez? Todos sabiam? Esta lei existia, ok? Então, a preocupação era o irmão a seguir toma o lugar do irmão que morreu. Só que, olhem lá, quantos irmãos e quantos é que morrem? Isto acontece por quantos irmãos? 7. E agora olhem a pergunta esperta dos saduceus. O que é que eles dizem? Eles que não acreditam em ressurreição, o que é que eles dizem? Oh Senhor Jesus! Então e agora? Como é que é? Força! Qual é a pergunta que eles colocam a Jesus? Verso 23. Esta mulher ressuscita e agora fica com qual? Ela foi casada com os 7. Então, eu gostava que tu pensasses só nisto por uns segundos, porque é para compreenderes que há além, quero dizer isto com reverência, mas permite-me dizer assim, há além do sacrifício de Jesus na cruz, a semana dele anterior também foi um sacrifício em ter de estar a ouvir estas perguntas. Porque estas perguntas não vêm de pessoas que querem aprender com Jesus. Estas perguntas vêm de pessoas que querem ver Jesus a dar-se mal, querem ver Jesus preso. Olha aí, verso 24, que agora é que é o que nos interessa na mensagem. Quem é que tem aí Bíblia para todos? Verso 24. Quem tiver aí, eu não tenho aqui, por isso, quem é que tem aí Bíblia para todos? Jesus respondeu-lhes: não será que o vosso erro está em não compreender as Escrituras nem o poder de Deus? Não será que o vosso erro está... Repete, João, por favor. Não será que o vosso erro está em não compreender as Escrituras nem o poder de Deus? É uma resposta dupla, já lá vamos. Também porque havia uma intenção dupla por parte dos saduceus. Qual era a intenção dupla por parte dos saduceus? Eles, por um lado, querem expor Jesus como um radical, para poderem ter uma razão para ele ser condenado à morte. Mas, ao mesmo tempo, eles gostavam também de fazer pouco da crença na ressurreição. Então há uma intenção perversa dupla nos saduceus. Eles querem tramar Jesus, mas mal por mal aproveitam também para fazer pouco da crença na ressurreição. Então agora volta a repetir as duas coisas que estão em causa, João, por favor. Não será que o vosso erro está em não compreender as Escrituras nem o poder de Deus? Isto é interessante, porque Jesus está a dizer que quem não percebe as Escrituras são as pessoas que, de certa maneira, mais obrigação tinham e mais reputação tinham de as compreender. Porque são as pessoas que, de certo modo, tinham passado pelos melhores cursos superiores. Eu não sei se tu entraste para a faculdade que sonhaste entrar. Mas imagina que estás assim numa área exigente e tu até entraste para o curso que tu querias, aquilo que tu querias. Quando a pessoa entra para a faculdade, só me aconteceu uma vez e já vai fazer 30 anos, em 2025, se Deus quiser. É verdade, já foi há algum tempo. Mas eu lembro-me na altura, graças a Deus, eu consegui entrar para o curso que eu queria. Eu queria entrar para Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e entrei. E na altura eu não nego que houve assim, eu fiquei contente. Ainda por cima era assim um curso que tinha uma certa reputação naquela faculdade. Eu fiquei contente, não é? Então imagina, a pessoa que entra para o curso que desejou, e é um curso que até a média é alta, então tu vais estudar e de repente sentes que estás com outros tão cromos como tu, tão nerds como tu, e passas 4, 5 anos, no meu tempo era quase 5 anos de licenciatura, agora é mais breve, e é muito fácil, e atenção, não vejam isto como uma crítica a universitários, estou a falar de mim, mas imagina, depois de uma fase de grande aprofundamento académico, a pessoa sai, tira o seu curso, hoje em dia ainda é mais fácil fazer o seu mestrado, o seu doutoramento, como nós agora até em Portugal dizemos o seu PhD, e a pessoa fica assim inchada porque está a fazer um percurso académico. Estas são as pessoas na Bíblia que mais tu podes associar a este tipo de inchaço intelectual. Olha lá a maneira curiosa como Jesus lhes responde. Estes que são associados a serem vistos como os sabichões, como os cultos, os académicos, os intelectuais, Jesus curiosamente diz-lhes que eles não percebem de Bíblia.
Vocês não percebem de Bíblia. E associado àquilo que eles não sabem da Escritura, o que é que está lá associado àquilo que vocês não percebem de Bíblia? Vocês não percebem de Bíblia, vocês não percebem da palavra, porque vocês, o que é que está lá a dizer? Associado, vocês não percebem nem da palavra, nem do poder de Deus. E há aqui uma coisa que eu te quero dizer brevemente hoje. A palavra nunca pode ser separada do poder de Deus. Amém? A palavra nunca pode ser separada do poder de Deus. Porque a partir do momento em que tu separas o poder de Deus da palavra, tu podes ser um especialista, um craque em teologia, tu podes saber tudo de teologia, podes ter uma licenciatura, um mestrado, um PhD, podes ser um professor catedrático, mas se tu não compreenderes que a palavra é acerca do poder, tu podes ser o maior na academia, mas tu não estás a conhecer o Deus das Escrituras. E era isto que Jesus estava a dizer. Vocês estão a trabalhar num erro. Porque vocês, por separarem o poder da palavra, vocês não percebem nada da palavra. E olha que Jesus estava a dizer isto aos maiores teólogos daquele tempo. Vocês separaram o poder da palavra e por isso não sabem nem uma coisa nem outra. Mas Jesus não vai ficar só aí. E olha aí a resposta, verso 25. João, já agora lê também na Bíblia para todos. 25, sim. Bem, e aqui hoje precisamos falar numa questão que volta e meia dá muitos erros, que é a nossa imaginação de como o céu vai acontecer, como os novos céus e a nova terra vão acontecer. Um dos erros, eu sei que ele muitas vezes é cometido piedosamente, ou seja, com boa vontade, mas um dos erros que nós temos de esclarecer aqui é que Jesus não disse que nós íamos ser o quê? Leiam lá o texto. O que é que Jesus não disse que nós íamos ser no céu? Tu não vais ser um anjo no céu. O que é que está aí a dizer? Tu vais ser como um anjo no sentido em que, descrevam, no sentido em que é que tu vais ser como? Não vais ser um anjo. Portanto, meu anjo, minha anja, deixa-me dizer-te hoje, tu nem no céu vais ser anjo, está bem? Por muito bem que digam de ti aqui na terra, tu nem no céu vais ser um anjo. Mas em que é que Jesus te compara com um anjo, tu que já colocaste a tua esperança em Jesus, em que é que Jesus te compara como um anjo? Tu vais ser como um anjo no sentido em que tu não te vais dar a casar no céu. No céu não há casamento para ti. Deixa-me fazer esta parte. Agora eu estou à espera. Ontem casou, já orámos por eles hoje aqui. Não sei se foi durante o tempo de culto, se foi antes, mas ontem casou a Heloísa e o Rafael lá na igreja. E foi uma grande emoção. Sabem quando é que a Heloísa e o Rafael me deram a data de casamento deles? Há 3 semanas. Ok? Foi há 3 semanas. Portanto, um casamento cheio de aventura, cheio de emoção. Depois há mais detalhes, podemos contar, de facto, uma história incrível. Mas há 3 semanas eles disseram, à saída da Lapa, pastor, o casamento está marcado, porque eles estavam à espera da conservatória. O Mateus, o Rafael está cá, não chega há 2 anos, a Heloísa chegou há perto de 2 meses, o plano era mal ela chegasse a casarem, portanto o Rafael já estava de volta das preparações todas, na conservatória e tudo isso, mas estão a ver, chegou a Heloísa durante o tempo de verão e estão a ver como é que as coisas são. E ela bem que ia e ligava e ia lá à conservatória, as senhoras já a odiavam e disse, o que é que lhe dissemos? Disse que tinha de esperar por um telefonema. Alguns irmãos do Brasil já passaram por coisas diferentes quando tentam acelerar processo em Portugal. Esqueçam, ok? Esqueçam. Quanto mais vocês acelerarem, mais vocês vão sofrer, hein? Porque depois aí a pessoa ganha má vontade. Então lá ia a Heloísa, coitada, quer casar, ela veio para casar como se fosse uma princesa de um reino distante, ela veio para casar, nunca mais. Então eles só souberam há 3 semanas e disseram, pastor, dia 7 de setembro nós vamos casar, e não nos importávamos de fazer alguma coisa na igreja. Porque era uma oferta que eu lhes estava a fazer há muito tempo, mas eles ainda não se tinham decidido. Então, o que é que isto significou? Que em 3 semanas a igreja teve de, vamos fazer um casamento a estes jovens. E foi uma grande aventura. Agora, sabem uma coisa interessante? Quando a gente prepara alguém para o casamento, e nós na Lapa tentamos sempre fazer esta preparação, eles encontraram-se comigo e com a Ruth, também tiveram reuniões com o pastor Filipe e com a Rita, para preparação, tudo isso, muita coisa, tratar do... Ruth, quando é que ela comprou o vestido? Foi na terça-feira, imagina, é assim, tudo é possível àquele que crê, meus irmãos. Hein? Vocês andam aí a sofrer em antecipação,
Marquem 3 semanas antes e fica tudo mais fácil. E então, mas imaginem cada passo destes a ser dado, uma semana incrível. E uma das coisas que muitas vezes acontece na preparação, eu estava a dizer-lhes, olha, nós geralmente fazemos assim, nós na Lapa somos um bocado chatinhos com os votos, ok? Porque eu já estive em casamentos evangélicos que as pessoas dizem tanta coisa que acabam por não prometer as coisas fundamentais, e nós fazemos sempre questão de dizer porquê. Porque o casamento é uma promessa, e uma das coisas que se costuma dizer e que é preciso continuar a dizer é que a pessoa promete que vai ficar quando? Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza e na saúde e na doença. Esse tipo de coisas que é bom nós prometermos, porque, acreditem, vai acontecer de uma maneira ou de outra. Então, nós passamos, olha, estas são as coisas que têm de ser ditas, fundamentar biblicamente e tudo isso. Mas também damos sempre algum espaço. Olha, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa um ao outro. E ontem foi a primeira vez na história da Lapa em que eles tinham coisas que queriam dizer além. Digam, vão. E foi bonito, é emocionante. Mas sabem, e graças a Deus tudo aquilo que eles disseram foi ortodoxo, okay? Não houve nenhum desvio. Mas eu já estive em alguns casamentos em que as pessoas estão tão enganadas, é uma boa intenção, mas estão tão enganadas acerca do casamento que prometem coisas que Jesus disse que não iam acontecer. Tu não podes prometer ao teu marido que vais ficar casada com ele para sempre, porque não vais, é até que a morte vos separe. Tu no céu não vais ser casado com a tua esposa. Eu sei, para alguns esposos, secretamente é um alívio. Para a Ruth, eu sei que ela vai ser, pelo menos no céu, livre-me do Tiago. Mas há alguns, às vezes no êxtase do seu romantismo, vamos ficar casados para sempre. Não é verdade. Porquê é que não é verdade? Não é porque eu gosto de ser do contra e dizer coisas que chateiam. Porque Jesus disse que no céu nós vamos ser como os anjos e nós não nos vamos dar em casamento. Isto significa um certo mistério. Então, mas em que condição é que vamos estar? Nós não sabemos bem. Mas o casamento do céu não é o teu casamento com a tua esposa, não é o teu casamento com o teu esposo. O casamento do céu é o casamento entre Jesus e a igreja, que é a comunidade de que nós fazemos parte. E só para te falar rapidamente, e não quero levar muito tempo, mas há coisas que tu precisas saber acerca do casamento quando lês este texto. É isso que Jesus está a dizer no verso 25. No céu nós seremos como os anjos, no sentido em que não vamos continuar casados, porque o casamento mais importante de todos não é o que tu tiveste nesta vida. O casamento que tu tens nesta vida, quando és casado nesta vida, é uma maquete do casamento do céu, entre Jesus e nós, a igreja. E é por isso que quando nós nos casamos aqui, o modelo tem de ser a relação entre Jesus e a igreja. Não é o teu lindo romance que dá um modelo para a relação entre Jesus e a igreja. É Jesus e a igreja que dão um modelo para o teu lindo romance. Compreendes? É diferente. E isto deve ser uma coisa que nós, como cristãos, mesmo quando lemos, Jesus não estava a dar um curso pré-matrimonial, mas são coisas que nós aprendemos quando lemos aqui. Mas agora eu quero terminar nos últimos 2 versos. João, já agora, vai o 26 e o 27. Quanto aos mortos e à ressurreição, não leio no livro de Moisés aquele trecho acerca do apóstolo, onde Deus lhe falou assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, por isso, muito enganados. Sabem qual era o problema deles? Eles olhavam para... os saduceus olhavam, no pico da sua intelectualidade, eles olhavam para Abraão, Isaac e Jacó como memórias. Da mesma maneira, deixem-me dizer assim, como nós às vezes olhamos para algumas personalidades históricas nas quais até podemos ter orgulho e gostamos de evocá-las. São memórias queridas. Mas o que eles não se apercebiam é que, como eles estavam habituados a separar a palavra do poder, eles estavam a tornar Abraão, Isaac e Jacó o quê? Eles estavam a tornar Abraão, Isaac e Jacó como memórias apenas. E o que Jesus lhes está a dizer é que Abraão, Isaac e Jacó não estão o quê? O que é que eles não estão? Eles não estão... Eu sabia que esta pergunta dava para ser... De facto, eles não estão vivos, eles morreram. Mas estando Abraão, Isaac e Jacó, onde? Estão onde? Eles estão diante de Deus, certo? No sentido em que
Eles são Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus é chamado a partir da vida destes homens e, nesse sentido, eles não estão mortos. Claro que a gente pode dizer, eles agora estão mortos, mas noutro sentido dizemos assim, eles não estão mortos. Porquê? Porque eles estão com Deus e Deus é um Deus de vida. Reparem, é por isso que Jesus remata desta maneira, 27, Deus não é de mortos. Não faz sentido dizer, o Deus de Abraão, que já morreu, o Deus de Isaque, que já morreu, o Deus de Jacó, que já morreu. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não estão neste planeta, não estão nesta terra, vivos atualmente, no mesmo plano em que nós estamos, mas eles não estão mortos porque eles estão com Deus. E quando nós estamos com Deus, nós não pertencemos à morte, nós pertencemos à vida. Logo, Deus não é de mortos, mas de vida. E reparem, o que isto significa é que Jesus está-lhes a dizer, vocês não percebem de Bíblia com todos os vossos diplomas, porque vocês separaram de Deus o poder da ressurreição. E quando vocês separam de Deus o poder da ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição, é natural que Abraão, Isaque e Jacó sejam apenas memórias muito respeitáveis, mas sejam de mortos. Sejam memórias que nós tentamos fazer viver aqueles que já não estão vivos apenas através do nosso esforço de lembrança. E não é isso que está em causa, porque Deus é Deus de vivos. Aquilo que nós acreditamos quando algum dos nossos morre, muitas vezes qual é a expressão que até que a Bíblia fala? Quando algum dos santos morre, qual era a expressão que os cristãos usavam na Bíblia e que ainda hoje em algumas tradições nós dizemos? O que é que nós dizemos muitas vezes acerca da pessoa que já morreu e que está com Deus? Muitas vezes dorme no Senhor. Claro que depois isto levanta outras questões teológicas, às vezes acerca do sono, não é a nossa intenção agora entrar nelas, mas é a ideia de que se Deus os chamou e Deus é de vivos, esta pessoa já não está morta. E é por isso que nós acreditamos na ressurreição. Quero terminar dizendo 3 frases. Nós tornamos a ressurreição ridícula, que era aquilo que os saduceus julgavam, que a ressurreição era uma crença ridícula. Nós tornamos a ressurreição ridícula quando nós olhamos para a vida no futuro como uma mera continuação da lógica do presente. E quando nós entramos neste jogo, olha, eu casei-me, como é que vai ser no céu? Eu, a minha mulher e os meus filhos. Os novos céus e nova terra não são uma continuação da lógica aqui. Quando muito, o que acontece aqui é que é uma continuação da lógica dos novos céus e da nova terra. Primeiro tu tens de pensar na eternidade e depois da eternidade tu pensas no de hoje. Como um grande poeta português, Samuel Lúria, disse, sabemos mais da eternidade do que do amanhã. Quando tu sabes mais da eternidade do que do amanhã, tu tens a maneira de andar no amanhã. A nossa lógica não é pegar naquilo que acontece aqui e atirar à força para aquilo que vai acontecer nos novos céus e na nova terra. Mas é sabermos a lógica da eternidade e então vivermos aqui de acordo com a lógica da eternidade. Segunda frase que eu te quero dizer, nós tomamos a ressurreição ridícula, que era aquilo que os saduceus faziam, quando não compreendemos o casamento e vivemos mal o casamento. E agora quero dar uma palavra de encorajamento para aqueles que estão casados, mas também para aqueles que, não estando casados, procuram casar-se. E, portanto, uma das coisas que eu vos quero dizer é que o casamento, como ele é vivido, também vai ser uma testemunha de se tu estás ou não a compreender aquilo que vai acontecer na ressurreição. Os saduceus julgavam que podiam brincar com um caso ridículo da lei e, a partir daí, fazer pouco da lógica da ressurreição. Mas, uma vez mais, eles estão enganados. Portanto, quando nós vivemos bem o nosso casamento, nós estamos a viver bem o princípio da vida depois da morte na Nova Jerusalém. É por isso que precisamos tanto da ajuda uns dos outros para nos auxiliarmos nos nossos casamentos. Porque nós não queremos que seja a lógica desta terra a guiar os nossos casamentos, mas queremos que seja a lógica da eternidade a guiá-los. Terceira e última frase que quero partilhar contigo. Nós tomamos a ressurreição ridícula, que era aquilo que os saduceus andavam a fazer, quando temos um Deus sem poder. E deixem-me dizer, meus irmãos, às vezes nós, na prática, desmentimos aquilo que dizemos na teoria. Ainda hoje lá na Igreja Mãe, lá junto da mamã, da mãezinha, nós cantámos um cântico bem simples, não é? Eu tenho um Deus muito, muito, muito grande, maravilhoso Ele é. Acerca da maravilha de Deus, do poder. E nós às vezes cantamos estas coisas, mas não sentimos, não confiamos no poder de Deus. Uma das coisas que eu gostava de dizer para terminar, nesta tarde bonita
de setembro aqui em Algés, Deus tem poder. Deus tem poder. Quando tu lês a palavra, tu descobres esse poder. Nunca, meu querido irmão, minha querida irmã, nunca faças da tua inteligência, da tua cultura bíblica, uma razão para desacreditares um Deus que é Deus de vivos e não um Deus de mortos. E que ao longo desta semana que está a começar hoje, esta seja uma razão para tu pedires ao Senhor: Senhor, eu quero ver do teu poder na semana que vou atravessar. Talvez alguns de vocês já estejam a pensar em alguns desafios complicados e vocês precisam mesmo do poder de Deus, e vocês têm todo o direito e a legitimidade, e deixa-me até dizer, a obrigação de pedir: Senhor, eu preciso do teu poder. Eu sei que o teu poder não vai acontecer na minha vida separado da tua palavra. Logo, tu vais de ler a palavra com esforço, com disciplina, mas tu vais ser surpreendido pelo poder que Deus te vai demonstrar ao longo da semana, quando avanças com fé. Vamos selar isto com o nosso louvor e a nossa adoração. Oremos. Senhor, nós pedimos-te, enquanto comunidade de pessoas que se junta por causa de Jesus, do seu amor, do seu perdão na nossa vida, que não caiamos ao longo da semana que temos pela frente, sendo essa a tua vontade, que não caiamos no erro de separar a leitura da tua palavra do teu imenso poder, Senhor. Permite que te peçamos isto ainda uma vez mais. As nossas vidas são banais, são corriqueiras, não somos pessoas com nada de extraordinário para mostrar, nem sequer aos outros, muito menos a ti. Mas isso não nos deve impedir de, nesta hora, pedirmos do teu poder. Nós precisamos do teu poder, Senhor, e pedimos o teu poder, não por nossa causa, mas por causa de Jesus. Portanto, ajuda, Senhor, a todos aqueles que, ao longo desta semana, certamente passaremos por desafios, tentações, testes, provas. Dá-nos do teu poder, pedimos em nome de Jesus. Amém.